Shalom, queridos inscritos do canal da Melonotes, falou. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Weimar, a República de Weimar. Um tópico que não é muito conhecido, é um tópico controverso e que teve o seu desfecho com a subida do chanceler alemão no poder em 1933 de Adolf Hitler. Então, começamos esse episódio falando dos eventos chaves que levaram a todo esse desfecho. A humilhação que foi imposta à Alemanha depois da Primeira Grande Guerra Mundial e, consequentemente, a ocupação do Ruhr na Alemanha de 23 a 25. Também eventos chaves, como, por exemplo, o K-Putsch e o Putsch também, que aconteceu na Alemanha, né? Putsch, que significa justamente tentar tomar o poder pela força, tomar o governo. Então, a gente vai falar sobre essa república que foi fundada em 1918, lá naquele por Scheidemann, e depois continuaria até o seu final, e o desfecho disso nós sabemos, né? O que aconteceu depois, logo no final da República de Weimar. Então, tivemos dois presidentes, né, na República de Weimar. O primeiro, Friedrich Ebert, começando em 19 e terminando em 25, e de lá até o final o general Hindenburg. E depois, né, com a morte dele, um pouco antes, Adolf Hitler subiria ao poder. Então a gente começa, esse livro inclusive é do Peter Gay, um livro muito interessante que chama Weimar, Culture of Weimar, ou Weimar Culture. De fato o nome do livro é Weimar Culture, na tradução em inglês. Esse livro, quer dizer, no original em inglês, a gente primeiro tem esses partidos que se formam justamente na Alemanha. Nós temos partidos de direita, como por exemplo aqui o KVP, o BVP, Bayerische Volkspartei. Outro partido que a gente pode ver, que é muito simples de pesquisar, por exemplo, no Google, o DSP, Deutsche Soziale Partei, e o partido que depois se transformou no partido nazista, que é o NSDAP, ou seja, o National Socialist German Workers' Party, ou em inglês, né, inicialmente fundado por Drexler e Dietrich Eckart, Feder e Harrer, ele é o Deutsche Arbeiterpartei, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, digamos assim, The German Workers' Party, que foi derivado de uma sociedade esotérica mística chamada Thule, que vem, né, do grego Thule, que é baseado num escritor famoso chamado Virgílio, né, que todos nós conhecemos, né? Então, lá tem uma história que a sociedade se baseou para poder também entrar nessa última fase, que seria o arianismo, que foi uma das teses defendidas por esse partido. Ao que nós sabemos, inter alia, é que a condição da Alemanha ela foi realmente humilhada. Ela perdeu, né, a Alsácia-Lorena, foi devolvida para a França. A Prússia também, a parte leste, foi tirada do seio alemão, ou seja, foi devolvida a parte do Posen, da Silésia, da Alta Silésia, e também a parte leste, a parte oeste da Prússia para a Polônia. Então a Alemanha estava sem muitos territórios, Danzig virou uma cidade livre. E foi assim que aconteceu. A Alemanha só podia ter até 100 mil homens no seu exército. Ela teve que diminuir muito as suas forças militares, e nesse contexto surgiu Weimar, que teve uma constituição lá em 31 de julho de 1919, que virou lei lá em agosto, no 11 de agosto daquele ano. Tivemos muitos problemas durante todo esse período. Então, por exemplo, a gente teve inúmeras votações. O partido que a gente estava falando, que depois se tornaria aquele famoso partido, o DAP, ele teve uma votação não muito grande inicialmente,
mas depois ela cresceu e teve ponto de virada, um turning point, em 1932, quando alcançou cerca de 13 mil votos, né, com 230 assentos, que foi naquele 6 de novembro de 1932, e o NSDAP, que era o Partido Nazista, ele conseguiu um grande número de cadeiras, e depois em 1933, terminando lá, se não me engano, com 17 mil, o que foi bem maior que o dos outros partidos. Então, houve uma instabilidade grande até estabilizar durante o começo de Weimar, mas depois eles conseguiram aprovar o Ratenmark, que foi uma moeda para dar maior estabilidade, e também baseando-se no plano que foi proposto por um americano chamado Dawes. Então, Charles Dawes, ele prevê isso para ajudar, faz um comitê, e isso viabiliza pagamentos, né, da Alemanha, que ela tinha contraído muitas dívidas que ela tinha que pagar, e esses atrasos levaram, por exemplo, à ocupação do Ruhr na Alemanha. Bom, e teve o Putsch, que é uma tentativa que o Hitler e outras pessoas, né, o Göring e o Ludendorff, tiveram no dia 23, né, conforme está escrito no livro do Peter Gay. Ou seja, Streseman's conciliatory policy exasperated the right, already embittered and emboldened by French violence, local success in Bavaria and the general uncertainty. Aí ele continua, né? On the night of November 8th, 1923, ou seja, na noite do 8 de novembro de 1923, e amanhã do novembro o 9 de novembro, Hitler, Göring, Ludendorff e outros fizeram o putsch, ou seja, uma tentativa de tomar o governo em Munique. Falhou e os conspiradores foram presos e foram para a cadeia. O que aconteceu foi que 3 anos depois, durante 3 anos, na verdade, os nazistas fomentaram desordem, discursos inflamados, violência e violência contra os judeus, né? Só que em novembro aconteceu esse colapso dessa força, desse grupo especificamente. Os republicanos viram que que perderam inicialmente para os democratas no começo, né, se é que podemos dizer, usar essa mesma terminologia, né, o Partido Social Democrata, que havia ganhado por cerca de 5 milhões e meio de votos no começo lá da República de Weimar. Agora os republicanos, eles aliviam, eles podem respirar aliviados, e também pensam, né, se Hitler não seria mais um louco e que não teria maiores implicações, né? Mas nós temos que isso daí vai se repetir em breve. A gente tem que os democratas em 1923 já criticam o ministério do Stresemann, porque ele permitia que grupos, digamos assim, ele admitia subversões de grupos de direita, né? E enquanto que os radicais, digamos assim, de esquerda, né, os radicais de esquerda, eles eram tratados de uma outra forma. E houve que, durante 5 anos, os democratas ficaram fora do poder, do governo, e durante vários anos o ministro de Assuntos Estrangeiros, de Negócios Estrangeiros, foi o mesmo durante um certo tempo, de 23 a 28. Todos tiveram o Stresemann como o ministro de Relações Estrangeiras, digamos. E essa história, né, ela vai acabar em 1933. Bom, e nós temos, né, ao final, a votação de 1933. O partido SPD, que era inicialmente do primeiro presidente da República de Weimar, SPD, então a República de Weimar que vai de 1919 até 1933, ela, apesar de ser instaurada em 1918 por Scheidemann, ela tem como votação o SPD com 120 assentos, e depois o partido nazista NSDAP com 288 assentos, né? Então uma quantidade expressiva do SPD e do NSDAP. Então esse é o episódio de hoje. Espero que a recomendação de leitura, a República de Weimar,
O Culture Weimar, na verdade. Ou melhor, Weimar Culture. Ah, e um episódio, uma série, na verdade, um documentário interessante ver seria um documentário sobre a Ucrânia, que começa, né, com aqueles movimentos, aqueles protestos contra o governo, digamos, tirânico do Viktor Yanukovych, que era pró-russo, e, que fala muito sobre aquele início, né, dos protestos. Então, chama Winter on Fire, está disponível no Netflix, e é interessante o documentário, apesar dele ser ucraniano e ser mais difícil de entender, né? Mas esse foi o episódio de hoje, Shalom, e até o próximo episódio.